Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso estudo do livro A Caminho da Luz, com o capítulo 8º, a China milenária. A China. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos áreas no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais pristino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas, quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se interfere que, de fato, a história da China remota a épocas remotíssimas no seu passado multimilenário. E esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias os espíritos da Índia. Apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos, é que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem de trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos, na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso das suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições da existência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China é também convocada pelas transformações do século, a grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou na marcha do tempo, embora nestas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre,
E entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história nos fala de outros antes do grande, gente, eu acho que a pronúncia deve ser Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas e de seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posterioridade. Forri refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representavam os caracteres de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio ou Confúcice, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da palavra mirifica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que foram, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias de perfume da requintada sabedoria moral. No Kang Ying de Lao Tse, eis algumas das suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco das suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e bens. Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base de seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor. Em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seu porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que no mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. O Nirvana. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano é perseverante, é a base na crença da imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas,
deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos, nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resulta de trocas incessantes no seio da natureza, visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos próprios valores, os que aprendem com os bens da vida, e quanto os ensina com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Desculpa, continuando, a China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês, cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifarias, mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar neste século os valores obtidos na sua longa e penosa caminhada. Dessas palavras, não há inferir que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais, usando a psicologia dos conquistadores. Poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porquanto a China milenária sabe que os espíritos da rapina embriagam-lhe facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nestes últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete da fraternidade de outros povos. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão o monumento evangélico daquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para a grande nação, que se tornou um símbolo de paciência e perseverança para outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas em direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E as palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. É um trecho interessantíssimo, né? A China, durante muito tempo, teve o rótulo de um país basicamente agrário, sem muito desenvolvimento. Mas,
como é um país feito de almas perseverantes e pacientes. Hoje nós vemos a China despontando como um líder mundial em tecnologia, em avanços, né, tecnológicos e, por que não, morais também. Se nós observarmos o quanto a China tem interferido na política de outros países de forma positiva, auxiliando e trazendo progresso material para diversas nações. Nós podemos hoje observar que a China atua principalmente em países pobres. A China tem levado a construção de trens, ferrovias, em diversos países da África, na Índia. Ele tem formado pactos comerciais com países mais pobres, menos favorecidos. E essas parcerias comerciais que a China vem desenvolvendo nas últimas décadas têm trazido muita prosperidade para diversos países, inclusive aqui no Brasil, né? Se nós pararmos para pensar, quantos produtos chineses chegaram para a gente num preço muito menor do que estamos habituados a pagar, e deu acesso a muitas tecnologias a famílias de mais baixa renda, trazendo essa opção de consumo muito mais barato. E é interessante ver um livro escrito há tanto tempo, falando de algo que se une com o que acontece hoje, né, na China. Ela deixou de ser um país agrário, ela deixou de ser um país pacífico, ali preso, parado, estagnado, cristalizado, né, como eles falam ali, para se tornar basicamente um grande líder mundial, que vem exemplificando como trabalhar em parceria com os outros países, sem subjugar, sem impor suas regras e suas vontades aos outros países, sem escravizar outras raças. Eles trazem o seu país cada vez mais rico, né? Ao mesmo tempo em que leva tecnologia e facilidade para outros países. Eles não estão fazendo caridade, eles estão fazendo negócios, mas eles estão fazendo negócios e levando tecnologia a países pequenos. Eles não estão procurando somente negociar com as grandes nações do mundo, onde eles vão obter somente recursos materiais. E isso é muito interessante, né? Vermos acontecer aquilo que fala aqui sobre essa mudança. Meus queridos, muito obrigada por mais essa oportunidade. Daremos continuidade ao capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado, no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.